Charles está ouvindo até o que se cochicha, ele falou aqui, a gente está te ouvindo também. Bom dia a todos. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer estar aqui. A gente vai ouvir uma música para inspirar o nosso estudo um pouco. My colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone who cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Et même si je dis adieu, tu ne partiras jamais. Mon ciel, dans mon ciel bleu, mes couleurs dans le cri, on se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée, la seule chanson que mon piano peut jouer. Bom dia. Essa música é uma música que foi cantada no Eurovision de 2025. A Carla está dizendo aqui, tirou em segundo lugar. É uma música que fala sobre os desafios de estar sozinho e precisar se recuperar, de resiliência, e fala muito do que a gente viveu nos últimos tempos. É uma música que é em inglês, francês e hebraico, e que cada vez se canta mais. Bom, hoje o estudo da Paraxá Tetzaveh vai ser com o nosso querido doutor médico Rafael Castilho, Boquerre Castilho, que fez um estudo lindo por escrito na Ari News e também vai falar conosco agora. Mas antes disso, eu queria puxar aqui um Yom Ledet Samer para o nosso querido Germano, que fez anos ontem e que vai Ad Meia-Vestrim. Eu não ia falar, mas já que ele falou, eu vou poder falar. 93, com vigor e inteligência e calor, né? Um prazer ter ele aqui, ele que ajudou a criar esse espaço. Então, vamos lá. Muito obrigado. Mazel tov. E a gente queria agradecer também ao Charles e à Bia, que lá de longe, né, internacionalmente, mandaram um monte de cupcakes lindos para nós, especialmente para o Germano. Então, a gente vai usufruir deles aqui também. Então, eu vou passar a palavra para o Rafael, doutor Rafael. Difícil falar Rafael, muitos Rafaéis hoje. Então, bom dia a todo mundo, prazer. Vou falar algumas palavras, bastante, mas vou tentar não ser muito monótono. Nessa semana, a Paraxá que lemos, que acabamos de ouvir o Oren ler, é a Paraxá Tetzaveh. Como uma coisa comum entre a maioria das Parashot, o título é ao mesmo tempo uma parte literal do texto, das primeiras frases, né? E um sintetizador, um sinalizador de algumas das ideias que aparecem nesse texto. E o nome dessa paraxá é ao mesmo tempo uma coisa prática, mas também uma coisa reveladora. Esse nome, Tetzaveh, comandarás, tem como raiz tsavá, é o tzadik vav rei, que é a mesma raiz de tzivui, né?
que é o, não tempo, é conjugação do imperativo, né? Essa ideia de imperativo. E também é a raiz que está em mitzvah, na ideia dos mandamentos, né? E é esse tom que se mantém em toda a paraxá, um imperativo, uma ordem, muito pontual, muito direta, e ao mesmo tempo um mandamento continuado para os sacerdotes. O texto orienta Moshe a comandar múltiplas tarefas ao povo para a construção do tabernáculo. Entretanto, essa paraxá não fala do tabernáculo como um espaço físico puramente, da estrutura, mas sim da construção funcional do que é o espaço sacerdotal. Então, eu separei 3 reflexões para compartilhar com vocês. Em cada ponto, o texto bíblico diminui a coorte, o grupo que é comandado, e iniciando por todo o povo e terminando por ordens específicas para Aaron. A primeira reflexão está relacionada à construção do texto em si, de como ele foi dividido, né? Como sempre, no texto bíblico, podemos fazer a leitura em camadas de análise, que vão desde a história até como ele é construído. E aí, no caso de Tetzaveh, de forma quase que burocrática, ordena-se a organização do material de consumo diário do serviço sacerdotal. Inicialmente, o texto é muito direto, constituindo quase um manual de instruções para o povo, para os artesãos e também para Arão e seus filhos. Em uma gradação que vai da totalidade do povo até a unicidade do sumo sacerdote, as ordens crescem em complexidade e relevância. O texto constrói, assim, um movimento de afunilamento deliberado. Com essa figura de linguagem, essa gradação, se constrói uma sensação de pertencimento do povo no processo sacerdotal. Ao mesmo tempo em que se desenha a autoridade e a grandeza do sumo sacerdote perante o mesmo povo. O texto ele é construído sem diálogos, sem réplicas, personagens, tensões a serem resolvidas, somente esse pragmatismo brutal dos comandos divinos. Lendo rapidamente o texto, alguém até poderia pensar que se essas ordens permanecessem como algo transmitido puramente entre os sacerdotes ou algo restrito ao que é o conhecimento da Torá oral, ou seja, não estivesse propriamente escrito, não impactaria nem na nossa compreensão maior, global da Torá, nem nos demoveria de cumprir mitzvot. Se a gente pudesse comparar os conteúdos da Torá em validade ou mérito, será que essa paraxá se equivale com uma paraxá como Hayessara, Bechalá e Tró, que passaram agora? Para os mais familiarizados com a cultura das animações orientais, esse episódio seria chamado de um episódio filler. Um episódio que tem uma função de encher linguiça, de engrandecer o total, fazer um distensionamento, às vezes depois de grandes arcos, ou só garantir tempo para os produtores da série para produzirem mais os episódios importantes, dar um tempinho para se preparar. Mas, como o conhecimento judaico fala, a Torá não desperdiça palavras. Então, não é simplesmente para encher o texto. Como eu falei antes, o texto tem camadas. Os comandos dados se entrelaçam, centrados na construção de uma ideia de pureza e de divinização do ambiente humano. Não só o povo necessita de artesãos, como esses devem ser habilidosos, terem sido tocados divinamente pelo espírito da sabedoria e da habilidade. Não só Aaron necessita de vestes oficiais, mas essas devem ser para sua dignidade e seu esplendor, feitas com tecidos mais ricos e belos, completamente trançados entre si, com romãs desenhadas no tecido, com acabamentos em ouro, pedras preciosas. Não só o Kohen Gadol tem que ser adornado por esplendor, mas também tem que carregar no corpo as pedras preciosas com os nomes dos Bnei Israel, atadas ao peito e aos ombros. Aí, entramos na minha segunda reflexão. Essas ordens em camadas contribuem para construir algo que até então, esse povo, que tinha vindo de um passado tribal,
um pouco amorfo, né? Antes da escravidão, e agora de uma servidão em um império muito consolidado, que era o Império Egípcio, nunca experimentou uma autoidentidade relacionada à imponência e relevância. Não só a pureza é central no texto, mas a complexidade e grandiosidade dessa pureza é tão importante para esse objetivo. Mais importante que a própria consagração do sacerdote como uma função pública, a Paraxá enreda de uma maneira complexa o povo numa construção de símbolos de grandiosidade. Isso não só rompe com esse passado de servidão ou de um passado amorfo, mas, calma, mas ele vaticina um futuro de grandeza, né? Ele garante esse futuro a ser alcançado de grandeza. A riqueza com a qual o texto guia os israelitas nessa paraxá, mais do que simplesmente um reconhecimento aos aronitas, né, aos filhos do Arão, é usada de forma pedagógica e terapêutica para o próprio povo, de forma que esse se visse espelhado nessa casta sacerdotal, que deveria seguir um serviço estrito, tão grandioso e elaborado quanto as vestes que usariam e os apetrechos que iam manipular. O sacerdócio, construído no texto, teria um sentido um pouco distinto do conceito que a gente fala hoje de sacerdócio. Ele não é visto como uma dedicação abnegada, desvinculada de riqueza material e vinculado à subsistência, mas sim como um serviço que ele com os aparentes luxos e benefícios sendo estritamente formas de espelhar a seriedade e a importância que é o sacerdócio para o projeto coletivo desse povo. Ler essa paraxá durante a experiência do Carnaval Carioca torna um pouco impossível de não perceber algumas semelhanças com o que a gente faz anualmente e que acaba na Marquês de Sapucaí. Antecipando a genialidade que o Joãozinho 30 teve ao falar do Carnaval, que comentou em como o povo gosta e necessita do luxo do Carnaval como uma forma de se libertar momentaneamente das dificuldades da vida e de se elevar psicologicamente nessa pequena semana, né? A Torá traz esse luxo do sumo sacerdote como um símbolo para suportar e propelir o povo para seguir em frente, mesmo que frente às adversidades que já se sabe que existirão. A gente faz no Brasil o mesmo projeto pedagógico que a Torá propõe para a construção ativa de um povo. Essa construção foi e é tão central para o povo que impacta até hoje fortemente no imaginário de poder e de grandiosidade, sendo até o vestuário do sumo sacerdote imitado por lideranças religiosas que buscam validação popular e reafirmação carismática. Acho que todo mundo tem essa imagem, né? Por fim, a última reflexão segue para o lado mais místico do texto. Esses muitos adereços que os especialistas, tocados pelo espírito da sabedoria, construíram, incluíam também dois símbolos um pouco mais discutidos: o Urim e Vetumim, que eram apetrechos de profecia e que deveriam ser guias para uma decisão divina, né? Entretanto, em contraste com a riqueza de detalhes dados para o resto do vestuário, até mesmo a falar das ceroulas dos sacerdotes, esses instrumentos nunca foram descritos, descritos como eles são fisicamente, né? Sendo muito interpretada por alguns sábios depois como essas pedras foram feitas, possivelmente com alguns escritos, ou com sim e não, ou com nomes dos patriarcas, dos Bnei Israel, palavras, mas nunca foi claramente descrito, né? Mas mais importante do que saber como eram essas pedras ou como eram usados esses instrumentos oraculares, é importante compreender o que diferencia essa de todas as outras formas de divinação e futurologia que a Torá proíbe, abomina. E que o que torna esse mistério um pouco central, né? O que diferencia esse oráculo dos outros? O próprio rei Shaul teve dois momentos na história dele em que ele buscou, não só dois, ele teve outros momentos, mas que ele buscou essa necessidade de saber o futuro. Uma delas usando Urim e Tumim, e ele teve uma resposta positiva, e a outra foi por meio da bruxa de Endor, que ele
através dela, traz o espírito do profeta Samuel para falar, para responder ele. Só que essa segunda foi a primeira, ele teve as perguntas respondidas, né? Mas na segunda foi uma das muitas causas da ruína do rei Shaul, o uso da bruxaria e da necromancia para suas respostas. Mesmo que perdidos ao longo da história judaica, esses dois símbolos, né, o Urim e o Tumim, eles realmente ainda perdidos antes do exílio da Babilônia, os desejos por esses instrumentos de profecias ainda são muito fortemente preservados no povo. Principalmente quando a gente observa alguns costumes milenares em comunidades judaicas bem religiosas, às vezes até ortodoxas, relacionados à gemátria, leitura de sonhos, sinais nos astros, leitura de borra de café, que era um hábito que eu soube que na minha família tinha, e outras formas de tentar entender o futuro, né? Se a gente junta essas três camadas diferentes que eu trouxe, entre o comando técnico do texto, o luxo simbólico presente e o mistério que não se entende por completo, a gente pode perceber algo mais profundo nesse texto. A Torá nos lembra que nem tudo que sustenta o povo é narrativo, emocional ou épico. Às vezes, a construção vem da disciplina, às vezes é o símbolo, e às vezes é aquilo que a gente só não sabe, é o silêncio que fica. Tetzavé começa como um imperativo, mas o imperativo não é simplesmente faça, torne-se. Torne-se um povo que participa, torne-se um povo que constrói símbolos de dignidade, torne-se um povo que sabe conviver com esses mistérios da vida. E entre essa ordem técnica, esses mistérios finais, a Paraxá constrói identidade judaica. Talvez a santidade comece exatamente nesse ponto de equilíbrio entre o que fazemos, o que representamos e o que entendemos que não dominamos. E talvez esse seja realmente o significado dessa Paraxá, né? Não só cumprir, mas nos tornar aquilo que construímos ativamente. Isso. Obrigado. Muito lindo. Queria agradecer ao Dr. Rafael e dizer que você foi além do que você já tinha feito por escrito, né? Por escrito já estava muito bom, muito interessante, muito profundo. Sugiro que todo mundo leia na newsletter da Ari. Mas agora você está indo além no comentário, né? Falando, né, de três aspectos e não só da questão da forma da investidura do Cohen Gadol, do sacerdote. Alguém quer fazer algum comentário? Bom, eu vou comentar então. Uma coisa que me veio à cabeça, né, lendo o seu texto sobre como o sacerdote precisava representar, né, você fala de luxo, mas como ele precisa representar aquele poder investido a ele, né, como né, vindo da informática, eu me lembro daquela coisa de fodames. Como é que você explica com simplicidade para alguém que existe uma sabedoria, um poder, uma responsabilidade naquele papel? E aquele papel é representado por uma forma de vestir. A gente usa isso até hoje, né? Até hoje, esse é um modelo repetido e utilizado para facilmente espelhar o poder, seja terno, gravata, seja o que for, o jaleco, a toga, seja lá o que for, você tem uma vestimenta específica. Mas a Paraxá também traz a questão do Ner Tamid, né? Da luz eterna, da luz que está sempre brilhando na sinagoga e que vai representar aí um lugar de luz que a gente vai manter o aspecto de sacralidade e religiosidade. Eu queria fazer uma pergunta para o Oren ou para o Ricardo, quem quiser me responder. Hã?
Então vai ser. É, quando é que esse papel de sacralidade, né, do Kohen Gadol muda para um judaísmo rabínico, onde o responsável, digamos, por fazer essa representação é um professor mais do que um papel sacramental? A gente falou isso recentemente. Tem coisas que o povo aprendeu na sua escravidão no Egito, no contato com as grandes civilizações da época, né? Então, como é explicado depois por nossos sábios, você não pode levar uma pessoa de um ponto a um extremo diferente, você tem que levá-la aos poucos. Então, os próprios comentaristas dizem que o judaísmo da Torá, que é sacrificial, e depende também do papel do sacerdote, que é quem faz os sacrifícios, não seria a última vontade de Deus, mas era o possível, né? Você tira um povo que tem essa cultura, conhece tudo isso, de repente diz, bom, agora isso não existe mais. O sol não é uma deidade, nem o deus da guerra, nem o deus da chuva. Agora tem outro, mas como ele se chama? Ele não tem nome. Mas cadê ele, a pinta dele? Ele não tem pinta, não. Então é muito difícil criar uma nova cultura para um povo saído da escravidão sem nenhum tipo de estímulo visual, né? Então, os sacerdotes, os sacrifícios seriam concessões de Deus para esse povo com a própria escravidão, para esse povo que realmente seria conduzido com o tempo para isso que nós conhecemos e que os rabinos entenderam, né? Os rabinos entenderam, não tem mais o templo, onde se recriou o judaísmo do deserto, né? Sacrifícios, sacerdotes, já está. Agora não pode fazer mais sacrifícios porque não tem o lugar. Vamos bolar uma outra coisa diferente desse judaísmo, né? Então, os rabinos não vêm substituir o sacerdote, os rabinos são os mestres do povo, né? Já não estão lá para representar o tipo de ritual que Deus manda, né? Então, é isso. Esse judaísmo sacrificial e de sacerdotes houve até a destruição do segundo templo. E depois os rabinos bolaram esse judaísmo que a gente conhece hoje. Então, a gente vai passar a palavra para a Carla. Quero só acrescentar uma pequena coisinha na explicação que o Warren deu, que mesmo quando houve essa transição de sacerdotes, porque vão ser, a gente usa, né, o termo rabino ficou tão, mas o rabino, esse termo não começa obviamente, com o que significa rabino nos últimos, não sei, 500 anos. Na época, Rav era, enfim, um estudioso, mas enfim, o que eu queria acrescentar é que justo quando a gente tem esse primeiro grande, ou pode ser segundo, vamos chamar, o segundo shift, quando a gente sai do deserto e existe a construção do templo, vamos dizer que essa é uma grande mudança, apesar da gente seguir, né, seguir com aquilo que foi orientado dos sacrifícios. Então, não vou chamar de primeiro shift a primeira diáspora, mas é muito interessante que quando o nosso povo vai em números enormes, e inclusive uma elite intelectual muito grande, quando a gente é exilado na Babilônia, ali ano 500 e alguma coisa assim, 550, 560, 586. Janete faz falta nessa. É verdade, eu não sou boa com datas, mas enfim, para haver também, foi pensado
se fazer uma transição suave, inclusive para o povo disso, o sacerdote, ele tem que vir de uma certa linhagem. Então, como é que agora a gente passa de o líder da nossa comunidade já não tem mais que ter essa linhagem? Então, na época do primeiro exílio da Babilônia, surgiu uma figura que chamava Resh Galuta, que era traduzido como exilarca, ele era como é que eu digo? Ele era o chefe, digamos assim, com todas as questões políticas, e seria como um líder, ele era o líder político, não religioso, ele tinha influência na indicação de, enfim, membros ele é um líder de poder político, que esse líder foi também uma concessão nos dada pelo governo da Babilônia, quando a gente foi, e ele faz, na minha opinião, essa transição. Por quê? Porque o Resh Galuta tinha que ter descendência de Davi. Então, na minha opinião, isso entra, essa mudança do sacerdote do templo para depois os sábios, rabinos, que vão depois seguir com a liderança intelectual, espiritual, religiosa do nosso povo. Isso entra como, na minha opinião, como uma transição. E importante também a gente lembrar que mesmo quando a gente volta, quando nos é permitido voltar do exílio babilônico, muita dessa elite intelectual seguiu na Babilônia, e, inclusive, essa figura do Resh Galuta, que ele era apontado como um apontamento conjunto entre o governo babilônico, que, enfim, não era nosso, e com também as lideranças religiosas da época. Então, acho isso interessante, complementando o que o Oren falou, dessa transição. Muito obrigada, maravilhoso. Eu vou passar a palavra, então, para o nosso aniversariante do dia. Primeiro, agradecer ao Rafael pelo seu estudo. Muito obrigado. Espero que você sempre esteja presente aqui conosco. Essa paraxá é quase inteiramente dedicado ao sacerdócio. De fato, terça-fé é frequentemente chamado paraxá a-Kohanim, a porção dos sacerdotes. Uma significativa bênção sacerdotal está em Números 6, 24, 26, e que pode ser lida no nosso Sidur na página 44. O Eterno o abençoe e o proteja. O Eterno o trata com bondade e benevolência. O Eterno lhe confira favor divino e lhe conceda paz. Essa tradução que eu estou usando é do Plaut, da página 930. Porém, essa paraxá, Tetzafé, tem um significado adicional para o fato do apagamento do nome de Moisés. Quanto a Moisés, lembramos que durante essa semana em que lemos a paraxá Tetzafé, comemoramos a perda de Moshe Rabbeinu do dia 7 de Adar, que corresponde a 24 de fevereiro de 2026. Alguns sugerem que esta é a razão pela qual o nome dele não é mencionado em toda a paraxá. Porém, existe uma pergunta mais desafiadora. Por que não sabemos onde Moshe está enterrado? Afinal, sabemos onde nossos patriarcas e matriarcas estão enterrados. Sabemos onde outras grandes personalidades estão enterradas. Por que o local exato do enterro de Moisés está escondido de nós? Não sabemos onde Moisés está enterrado, porque o objetivo do local de sepultamento é para a família. Por fim, visitar o local de sepultamento de um ancestral, como dizer o Cádiz, é uma marca de continuidade, de conexão pessoal com gerações anteriores. De que adianta saber onde uma pessoa está enterrada, se os filhos não continuarem as tradições de seus pais? Devemos perceber que nossos filhos não são nossos
clones genéticos e espirituais e que nem sempre olham para o judaísmo da mesma maneira que nós. Moshe Rabbeinu teve um forte relacionamento único com Deus, mas a Torá nos lembra de suas fraquezas. A Torá nos diz que Tró teve que trazer a família de Moshe de volta para ele, para lembrá-lo de se envolver com sua própria família. Isso não parece acontecer. Moshe fica mais à vontade em se envolver com Deus do que com sua própria família. É o próprio Deus quem enterra Moshe. Não temos indicação de que seus filhos estavam com ele antes ou depois que ele morreu. Enquanto a Paraxá termina com uma descrição para construir um altar do incenso no tabernáculo, Naftará, início do século VI antes da Era Comum, temos a visão do profeta Ezequiel, mestre das metáforas e das visões místicas para um futuro santuário a ser erguido após o exílio e a ser colocado de respeitar os coens. Precisamos ser intermediários e não reconstruirmos os seus sacrifícios. Obrigada. Mais uma vez, né, nosso melhor representante da sabedoria e maturidade ao longo do tempo. Eu achei interessante, num primeiro comentário do Rafael, que agora ele cresceu em cima também, é que ele fala das regras que são camadas sobre camadas, né, que são regras de como alcançar a importância, a responsabilidade, a referência e a santidade do Cohen Gadol, né? Com vários detalhes, é um cuidado, né? É cercar de cuidado numa tarefa de não só vestir, mas se comportar, o que ele vai trazer para o povo e o que ele vai representar para o povo. Ao mesmo tempo, a gente vê que é um processo que é muito palpável, né? Tem muitas características específicas e materiais, né? A pedra que vai fazer parte da roupa, como é que vai ser diagramada, como é que é a postura do Cohen, mas que ao longo do tempo a gente vai partindo para um processo de abstração cada vez maior, né? Essas especificidades são importantes, mas são regras que são um pouco mais abstratas e a riqueza que é oferecida no... Ih, gente, escapou a palavra. No tabelão, na queima, né, e na oferta de bois e vacas e nas oferendas, etc., hoje é uma coisa cada vez menos tangível. Então, é a doação que a gente faz para a sinagoga, né, é em forma do que a gente tem de mais sagrado, ou mais caro em todos os sentidos, né, das nossas riquezas, mas que também está partindo para um momento de cada vez maior abstração, cada vez mais intangibilidade. Então, quer dizer, é uma questão que acompanha todo o processo religioso, mas, em paralelo, acompanha um desenvolvimento da cultura e da sociedade e da economia, de uma forma geral. Interessante isso do palpável, que é uma paraxá que ela é bem sensorial em muitos aspectos, né? A gente tem, você falou da Ner Tamid antes, começa a paraxá com a ordem do óleo, né? Da produção de um óleo virgem para manter a lamparina acesa, que é uma coisa relacionada ao fogo, à visão, uma coisa bem sensorial. Depois você tem a construção das roupas feita pelos artesãos, não só artesãos, mas os artesãos altamente tocados pelo Espírito Divino.
E é uma coisa muito relacionada a cores, a formas, e esse lado visual. Você tem o momento que fala muito do peso das pedras e do ouro pro Kohen Gadol, que é literalmente o peso das 12 tribos nos ombros dele. E depois você tem o sabor, ele experimentando o produto que é o sacrifício, né? Parte do sacrifício. E no fim você tem os incensos, o odor dos incensos. Então é uma paraxá que vai construindo muito. Ela é muito literal, muito palpável nas coisas, mas ela também tem um lado dessa construção de muitas camadas, né? Ela é ao mesmo tempo muito ordens, mas ela é sensorial, ela vai construindo para você toda a situação. É, acho que. Eu queria fazer uma ponte também com o que o Germano falou sobre os nossos filhos não necessariamente veem a, a vida ou a religião ou o judaísmo, não são, não, com certeza não são, isso eu não tenho a menor dúvida. Mas também nos olham como um espelho para ser contestado, né? Eu acho isso interessante, porque é uma coisa que o judaísmo, inclusive, estimula, né? A gente contestar o que está vendo e pensar e ser capaz de questionar. Provavelmente algum dia eles vão dizer que você tinha muita razão desde sempre, mas demora a chegar, às vezes demora. E enquanto aquela presença está ali, ele é um objeto de contestação, né? É, é, é alguma coisa com quem você quer discutir, você quer debater, e acho que esse papel também é relevante, né? O papel da autoridade como ser um papel da autoridade a quem você vai questionar, a quem você vai perguntar, a quem tem uma sabedoria que vai compartilhar, mas ao mesmo tempo não é uma autoridade imaculada. Isso eu acho que é uma das maiores grandezas, assim, uma dos maiores, digamos, benefícios que o judaísmo nos traz. Então vamos lá, Rafael. Parabéns, Rafa, pela Paraxá. Belíssimo estudo. É, contribuindo com o que você falou, Silvia, eu concordo muito. E posso falar por mim, pelo menos, que as minhas maiores convicções hoje são de coisas que muitas vezes eu discordava antes, né? Então, precisei contestar. Quando você absorve, né, numa osmose imediata, você às vezes não consegue desconstruir aquilo. E aí, efetivamente, ter a verdadeira convicção. A verdadeira convicção acho que vem disso, né? Vem de você refletir, contestar. E uma vez que você faz isso, você acaba tendo uma base muito maior que você simplesmente assimilar de forma automática, né? Parabéns mais uma vez. Valeu. Não, complementando esse lado da transmissão, pais e filhos e dessa autoridade, essa é uma paraxá que ela é muito mais, se a gente fosse olhar de um lado, dessa relação, ela é muito mais pró-pai, né? Pró... que é mais essa construção dessa autoridade de uma forma muito positiva e construção física mesmo, né? Você vai moldando o que é não só mais o pai, mas o sumo sacerdote, mas ela também tem o primeiro momento de transferência sacerdotal, né? Em que a gente tem, não, a gente não fala de Moshe, mas em algum momento Moshe chega e unge Aaron e unge ele como o sumo sacerdote da forma como ele deveria fazer posteriormente ele. Seria a transmissão desse cargo, né, desse tafkid. Então, é uma paraxá que fala de Aaron e seus filhos, constrói os dois, esse coletivo como sacerdote, mas constrói Aaron em um patamar. E também já instrui Aaron o que é o processo de transferência. Então, que em algum momento ele não será mais o sumo sacerdote, ele, naquele momento, está recebendo
esse ar sacerdotal especial, mas que em algum momento vai passar. Esse fluxo é uma função que passa, e que passa para o próximo. Então, nesse momento, a gente já vê quem são os próximos. A gente já tem os 4 filhos de Aaron nomeados, 2 morrem, né, depois, relacionado também um pouco com a pureza dessa paraxá, logo depois, na verdade. Mas a gente tem, acho que esse conceito de autoridade se constrói numa relação familiar, muito de proximidade, mas que ao mesmo tempo É um processo sucessório. é um processo sucessório, exato. É o início do processo sucessório. É porque você tem um líder que ele criou, Uhum, ele organizou uma sociedade, uhum, mas ele não vai estar mais, né? Moshe vai falecer, e você precisa estabelecer um processo sucessório para a instituição, uhum, para a organização, para a comunidade sobreviver à perda do líder original. uhum. E aí tem que ser estabelecidas regras, né? Tem que ser estabelecidas rotinas, cultura, rituais, para que aquilo seja mantido na ausência do líder original. Interessante, né? É, eu vou agradecer a Rafael mais uma vez. Não sei se você quer fazer um fechamento. Ou... Eu sempre gosto de ter que parar, estudar e ter que refletir sobre a Paraxá, porque é um momento que eu paro e me tiro do texto, né? Eu me forço a olhar além do que eu estou lendo, que não é uma coisa fácil no dia a dia, e que é uma coisa muito prazerosa e que me causou prazer. Eu acho que foi um bom processo. Eu agradecer a comunidade por ouvir também, porque falar sem ser ouvido às vezes é difícil. Então, muito obrigado por estarem aqui, por ouvirem. Muito bom. Muito obrigada. Charles, queria agradecer a você pelos quitutes. Não sei se você quer fazer algum comentário ainda. Não, Charles e Bia. Bia, mas é que eu olhei aqui, acho que a Bia não está online, acho que ela caiu. A Bia tá Não, está sempre online. tá sempre online. A Bia é Então infalível. fala, Bia. Eu Não, estou queria online, agradecer. sim. Parabéns. Parabéns para o Tá sim. Germano. Oi? Eu estou sempre online. Tá ótimo. Gente, obrigada mais uma vez. Ligadona. Eu queria dizer que a Havorá do Oren, que ia ser hoje às 10h, vai acontecer, ela teve que ser adiada e vai ser transmitida online, por motivos aí de força maior, leis da nossa vontade. A gente agradece a presença de todos. Shabbat Shalom. Até sexta-feira. Germano Admir Vesrim. Rafael, muito obrigada mais uma vez. Amém, vem amém. E até a próxima. Beijo para todos. Vamos fazer o Birkat Amazônia e desligar a gravação.